Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Com a organização dos elementos na tabela periódica que nós utilizamos atualmente, algumas propriedades puderam ser analisadas em conjunto, e a partir disso, notou-se que algumas dessas propriedades se repetiam a cada período e outras não. As propriedades aperiódicas são aquelas que aumentam ou diminuem de acordo com o número atômico, não apresentando intervalo de repetição. Já as propriedades periódicas são aquelas que variam de acordo com o número atômico em intervalos regulares, ou seja, existe uma periodicidade nessa variação. E nós iremos falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades. Começando pelo raio atômico. O raio atômico é a metade da distância máxima de aproximação entre dois núcleos atômicos do mesmo elemento. Ou seja, quando você cola dois núcleos atômicos do mesmo elemento, a gente tem uma distância entre esses dois núcleos. E a metade dessa distância a gente classifica como o raio do elemento. Quando a gente analisa os valores de raio dos elementos segundo a tabela periódica, a gente percebe que os elementos de maior raio estão na parte inferior da tabela, do lado esquerdo, ou seja, do lado dos metais alcalinos. Mas por que isso ocorre? Ao longo de um grupo, os raios atômicos aumentam conforme aumentamos o número de camadas eletrônicas. Então, se a gente analisar aqui, por exemplo, o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, a gente tem berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. O que a gente consegue observar? Se a gente pegar os valores dos raios do berílio, do magnésio e do cálcio, a gente vai observar que, conforme a gente desce no grupo, o raio dos elementos vai aumentando. E por que isso acontece? Porque do berílio para o magnésio, eu estou aumentando um nível de energia, assim como do magnésio para o cálcio e sucessivamente. Então, conforme eu aumento o número de níveis, ou seja, de camadas que eu tenho no átomo, o raio irá aumentar. Quando analisamos ao longo de um período, os átomos tornam-se menores com o aumento do número atômico, e isso se deve ao aumento da atração entre prótons e elétrons. Então, aqui eu peguei para analisarmos os elementos do terceiro período da tabela periódica. Se compararmos os valores de raio, a gente vai observar que o sódio tem o raio consideravelmente maior do que o cloro, que está lá do lado direito da tabela. E por que isso ocorre? Quando a gente aumenta o número atômico, a gente está aumentando o número de prótons e elétrons. E prótons são as cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Se a gente considerar que carga positiva atrai carga negativa, quanto mais prótons e elétrons eu tiver, maior será a atração entre eles. Ou seja, se a força de atração será maior, eu vou ter um raio menor, porque o átomo vai encolher devido à atração entre prótons e elétrons. Aqui a gente tem um gráfico com os valores de raio de alguns elementos da tabela periódica. Então, a gente consegue perceber que os metais alcalinos possuem os maiores raios e os halogênios, que estão lá do lado direito da tabela periódica, são os elementos que possuem os menores raios. Uma outra coisa que a gente pode analisar é o raio iônico. O raio iônico é o tamanho relativo dos íons e ele é calculado com base no valor do raio atômico. Se nós observarmos o valor do raio atômico dos elementos do grupo 1 da tabela comparados aos seus respectivos cátions, a gente vai observar que o raio do cátion é sempre menor que o átomo neutro. E por que isso ocorre? Porque quando eu estou falando de um cátion, eu estou falando de um elemento que perdeu elétrons. Se eu tenho menos elétrons, eu vou ter uma maior atração, porque eu vou manter a quantidade de prótons fixa e esses prótons estarão atraindo uma quantidade menor de elétrons. Logo, a atração será maior.
e, consequentemente, o raio será menor. Se eu pego o grupo 17 da tabela periódica, os halogênios, e eu comparo o raio dos átomos neutros com os seus respectivos ânions, o que eu consigo observar é que o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro. E, neste caso, eu tenho uma relação inversa ao raio do cátion. Por quê? O ânion, ele ganhou elétrons, então eu possuo mais elétrons do que aquela quantidade de prótons é capaz de atrair. Consequentemente, a atração será menor e o raio será maior. A segunda propriedade periódica que nós iremos abordar é a energia de ionização ou potencial de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para se remover um elétron de um átomo isolado em fase gasosa, ou seja, é a energia necessária para você transformar um átomo em um cátion. Se a gente analisar os valores de energia de ionização, a gente vai perceber que os átomos do lado direito da tabela, principalmente os gases nobres, são os átomos com maior energia de ionização. E por que isso ocorre? Bom, para a gente conseguir transformar um átomo neutro em um cátion, a gente precisa dar uma quantidade de energia para arrancar um elétron desse átomo. Se analisarmos ao longo de um grupo, a energia de ionização diminui. E por que isso vai acontecer? Quando eu desço na tabela periódica, ao longo de um grupo, eu estou aumentando o raio, ou seja, os meus átomos irão ficar maiores. A energia de ionização cresce no sentido inverso do aumento do raio. E por que isso? Porque quanto menor o meu raio, maior será a atração entre os prótons e os elétrons, ou seja, mais difícil será para retirarmos um elétron daquele átomo. Átomos pequenos, você terá uma maior dificuldade para arrancar elétrons e, consequentemente, maior será a energia de ionização. Ou seja, átomos menores, eu vou ter uma maior energia de ionização. Quando a gente analisa ao longo de um período, a energia de ionização aumenta. Por quê? Novamente, eu estou no sentido contrário do raio. Se o raio ele aumenta da direita para a esquerda, ou seja, elementos na esquerda da tabela periódica, principalmente os metais alcalinos, têm maior raio, a minha energia de ionização tem que aumentar no sentido contrário. Por quê? Átomos de raio menor possuem maior atração, então, mais difícil de retirarmos o elétron, consequentemente, maior energia de ionização. Aqui, a gente tem um gráfico com os valores de energia de ionização de alguns elementos, e a gente consegue observar que os elementos com maiores valores de energia de ionização são os gases nobres, e os elementos de menor energia de ionização são os metais alcalinos. Por que os gases nobres têm energia de ionização tão alta? Porque os átomos dos gases nobres já têm a sua estabilidade, portanto, eles não querem perder elétrons. Nós temos também a possibilidade de remover mais que um elétron de um átomo. Então, nós teremos valores de primeira, segunda, terceira e quarta energia de ionização. Só que, quando eu arranco o primeiro elétron de um átomo, eu já estou transformando-o num cátion. Logo, se eu tentar arrancar o segundo elétron, eu vou estar tentando tirar elétron de um átomo que já possui carga positiva, ou seja, já se encontra deficiente de elétrons, o que significa que a minha segunda energia de ionização tem que ser necessariamente maior do que a primeira, e a terceira energia de ionização necessariamente maior do que a segunda. Ou seja, quando estamos trabalhando com cátions, eu já tenho raios menores do que os átomos neutros. Consequentemente, eu tenho uma maior atração entre prótons e elétrons, sendo mais difícil retirar elétrons de átomos que possuem carga positiva. Então, a minha energia de ionização será maior. Então, cada vez que eu vou arrancando um elétron de um átomo, vai ficando mais difícil de arrancar o próximo.
Terceira propriedade periódica que nós iremos analisar, a afinidade eletrônica ou elétron-afinidade. Ela é a energia associada à entrada de um elétron em um átomo isolado no estado gasoso. Ou seja, eu vou ter um átomo isolado e eu vou adicionar um elétron nesse átomo. Quando eu adiciono um elétron em um átomo, eu libero uma quantidade de energia. Então, em um grupo, a afinidade eletrônica irá diminuir com o aumento do número atômico. Por quê? Quanto menor o raio de um átomo, mais fácil fica para esse átomo receber um elétron, porque ele é um átomo que já tem um tamanho pequeno. Logo, maior será a sua afinidade eletrônica. Então, em um grupo, a afinidade eletrônica diminui com o aumento do Z, que é o número atômico, e em um período ela vai aumentar com o aumento do número atômico. Então, a afinidade eletrônica varia inversamente à variação do raio. Um dado muito importante é que os gases nobres não possuem afinidade eletrônica, pois eles não têm tendência a receber elétrons. Uma outra propriedade muito importante e que nós iremos precisar para ver outros assuntos da química é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons quando ligado a outro elemento químico. Então, a eletronegatividade ela só existe quando a gente pensa em átomos diferentes ligados uns aos outros. Átomos com grande energia de ionização e grande afinidade eletrônica possuem grande eletronegatividade. Por que isso? A gente tem que pensar no raio. Átomos de raio menor possuem maior potencial de ionização ou energia de ionização e, consequentemente, possuem maior afinidade por elétrons. Se o átomo possui uma grande afinidade por elétrons, isso vai levar a maior eletronegatividade, ou seja, durante a ligação química, ele vai atrair mais os elétrons da ligação para próximo de si. E, novamente, os gases nobres não possuem eletronegatividade, porque, pelo menos em teoria, os gases nobres não fazem ligações químicas. A propriedade inversa à eletronegatividade é a eletropositividade ou caráter metálico, que é a tendência que um átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos quando se encontra ligado a um átomo de outro elemento químico. Ou seja, a eletronegatividade, o átomo atrai os elétrons para si, a eletropositividade, o átomo se afasta de seus elétrons. Então, usando o mesmo raciocínio, átomos com grande energia de ionização e grande afinidade eletrônica, neste caso, vão possuir pequena eletropositividade. Por quê? Porque se eles possuem uma grande atração por elétrons, eles não vão querer se afastar dos seus elétrons, logo, pequena eletropositividade. Então, átomos de raio menor, como possuem uma maior atração do núcleo para os seus elétrons, vão ter maior energia de ionização e, consequentemente, menor eletropositividade. Neste caso da eletropositividade, assim como a eletronegatividade, a gente não tem valores definidos para os gases nobres. A gente pode resumir todas essas propriedades neste esqueminha aqui. Se pensarmos na tabela periódica, as propriedades que aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo são o raio e a eletropositividade. De maneira inversa, ou seja, aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima, nós temos a eletronegatividade, a eletroafinidade e o potencial de ionização. Além dessas propriedades, nós temos algumas outras propriedades que têm comportamento periódico, como é o caso da densidade. A densidade aumenta ao longo de um grupo, pois ela aumenta com o aumento das massas atômicas. E, ao longo de um período,
Em geral, ela aumenta das extremidades para o centro da tabela. Então, se a gente comparar aqui os valores de densidade do lítio, berílio, boro e flúor, que são elementos que estão no mesmo período, segundo período da tabela periódica, lítio é 0,53, berílio 1,85, boro 2,45 e flúor a gente tem uma queda 1,31. Ou seja, mais para o centro da tabela eu tenho maiores valores de densidade e nas extremidades eu tenho valores menores. Então, se a gente analisar a tabela, a densidade vai crescer para baixo e para o centro da tabela, sendo o elemento de maior densidade na tabela periódica o ósmio, de número atômico 76, que possui densidade 22,5 gramas por centímetro cúbico. Outra propriedade que a gente pode analisar na tabela periódica são as temperaturas de fusão e ebulição. Se analisarmos o grupo 1 da tabela, nós iremos perceber que conforme a gente desce na tabela, as temperaturas de fusão e ebulição têm uma tendência a diminuir. Já o grupo 17, que são os halogênios, a gente consegue perceber que as temperaturas de fusão e ebulição têm uma tendência a aumentar conforme descemos na tabela. Se a gente expandir esse comportamento para a tabela toda, a gente vai perceber que os grupos à esquerda da tabela geralmente têm a sua temperatura de fusão e ebulição diminuindo com o aumento do número atômico, e os grupos à direita da tabela geralmente têm a sua temperatura de fusão e ebulição aumentando com o aumento do número atômico. Então, se formos colocar isso em um esquema na tabela periódica, à esquerda temos as temperaturas de fusão e ebulição aumentando para cima e para a direita, já na direita da tabela temos essas temperaturas aumentando para baixo e para a esquerda. Os elementos com maiores temperaturas de fusão e ebulição na tabela são o tungstênio, de número atômico 74, que tem a sua fusão em 3.370 e ebulição em 5.900, e o carbono, de número atômico 6, que tem a sua fusão em 3.550 e sua ebulição em 4.289. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!